Pronto, agora começou a miada aí. Tá miando ali, ó. Não é atrás não, lá, tá miando lá fora. Meu Deus, fala o nosso coração, meu Deus. A tua palavra, meu Deus, ela traz a paz. A tua palavra, ela traz esperança. A tua palavra, meu Deus, ela traz a fé. A tua palavra, ela traz a certeza que tudo vai mudar e vai mudar para melhor, meu Deus. Então que nada venha impedir a revelação, a ministração da tua palavra. Que o teu Espírito tenha liberdade e que algo extraordinário venha acontecer aqui. E o teu nome será glorificado no nome de Jesus. Amém? Juízes capítulo 11. Jefité livra os israelitas. Juízes capítulo 11, versículo 1. Era então Jefité, o gileadita, Juízes 11, 1. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra quem? Contra Israel. Para por aqui agora. A Bíblia diz que este homem, o Gileade, ele teve mais de uma mulher. E com essas mulheres ele teve filhos. Esses filhos cresceram, a Bíblia diz que já grandes, quando já estavam grandes, já crescidos, entraram em uma disputa, na verdade um princípio de disputa, porque o Jefité não chegou nem a disputar. E essa disputa era pela herança, por aquilo que tinha ficado. A Bíblia não diz se eram grandíssimas riquezas. A Bíblia só diz que os filhos de Jefité, o que não eram da mesma mãe, né, de Jefité no Gileade, o que não era da mesma mãe de Jefité, contenderam com ele. E disseram: olha, aqui não dá para você ficar, não dá para continuar aqui. Pois a sua mãe, presta atenção, sua mãe é prostituta. Aqui não diz isso, mas tem uma versão que diz: sua mãe é meretriz, uma prostituta. Nós não somos filhos da mesma mãe, porém eram do mesmo quê? Do mesmo pai. E quando a Bíblia diz, porém a mãe de Jefité era uma prostituta, me perdoe pela palavra, ou meretriz, isto não era problema para quem? Não era problema para Deus, mas era problema para as pessoas que estavam ali. E usaram isso como uma ferramenta para atacar este homem chamado Jefité, para que ele não viesse a ter direito da herança. E a Bíblia diz que repeliram quer dizer expulsar. Expulsaram Jefité do meio daquela família. E o Jefité saiu. Foi embora não porque era covarde, ou como muitos dizem, era frouxo. O Jefité saiu porque ele entendeu que não valia a pena lutar. Não valia a pena contender. Mas ele era corajoso. A Bíblia diz que era varão valoroso, ou seja, valente. E saiu daquele lugar. E com certeza a Bíblia não fala a respeito dos sentimentos que Jefité carregava onde? No coração, mas com certeza ele saiu dali muito ferido. Ele saiu dali muito machucado. Eu já ministrei aqui a respeito disso. Uma coisa é falar de você, mas quando fala de uma pessoa que você tanto ama, é pior ainda. A ferida dói mais. Qual é a mãe que quer ver falarem mal dos seus filhos? E qual é o filho que se alegra vendo falarem mal dos seus o quê? Dos seus pais? Nenhuma mãe aqui vai aceitar isso, ou vai? E nenhum filho também vai aceitar. Então isso machucou muito o Jefité. Isso feriu ele. E decidiu ele não entrar em disputa, não entrar em contenda, mas se retirar daquele lugar. E minha irmã, meu irmão,
Nem sempre, como você acha, nem sempre vale a pena você entrar numa confusão, numa contenda. Nem sempre vale a pena você entrar numa discussão. Tem situações que, na maioria delas, o melhor é você se afastar e isolar aquilo, ou até mesmo isolar aqueles. Tem situações que vale a pena você bater boca, mas sim se retirar, como Jefité se retirou, e colocar todos nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Porque eu te digo uma coisa, tem luta que não vale a pena você enfrentar, o melhor é você entregar a quem? É você entregar a Deus. E pior, se estiver envolvendo família. Nós temos que tomar muito cuidado, essa contenda aqui, essa confusão, infelizmente era no meio de uma família. Eram irmãos que estavam contendendo, que estavam brigando por causa de uma herança. Não muda muito esse cenário, porque quantos ainda brigam por causa de uma herança? É um querendo acabar com o outro. É assim ou não é, irmãos? Querendo brigar por uma herança. Isso acontece, isso se repete. Era o que estava acontecendo ali. O Jefité se retirou e outra, foi uma decisão certa. Porque já que ele era homem valente, era homem corajoso, irmãos, não ia dar nada que preste ali. Ia ter a contenda maior, ia ter briga e poderia acontecer até mesmo uma tragédia, porque na hora da raiva a pessoa faz loucuras sem perceber que está fazendo. Ela tem uma força que não percebe na hora da raiva. Jefité saiu, ferido, machucado, ofendido, magoado, porque mencionaram isso. Olha quem é a sua mãe. Nós não somos filhos da mesma mãe, então você não tem direito algum de herdar com a gente. E se retirou. A palavra diz que para o lugar que Jefité foi, só existiam homens levianos. Você já imaginou uma pessoa que não está numa situação boa e encontra outras com a situação pior ainda? Tem gente que diz assim, do jeito que está, pior não o quê? Mas pode ficar se você vacilar. E às vezes a pessoa acha que ela é a que mais sofre, está passando por mais lutas. Aí sabe o que é que Deus faz? Permite até que ela venha a ver outras pessoas, se aproximar de outras pessoas que estão numa situação pior do que a dela, para ela reconhecer que não é o fim do mundo, que ainda há esperança, ainda tem jeito no nome de Jesus. Olha que eles se aproximaram, né, homens levianos, reputação não muito boa, foram estes os homens que se aproximaram de Jefité. Pronto, piorou a situação. Como é que pode homens levianos, mas até nisso Deus tinha propósito, em homens levianos. Até homens violentos perto de Jefité. E o tempo foi passando. O tempo foi passando, a Bíblia diz que mais à frente, os filhos de Amon, que eram os amonitas, eles vieram em guerra, pelejaram contra Israel, contra o povo de Israel. E quem fazia parte do povo de Israel? Os irmãos de quem? Os irmãos de quem? De Jefité. Quando a briga veio, irmãos, pronto, a peleja, me perdoe a batalha, então não era problema ali, porque os irmãos de Jefité eram homens o quê? Corajosos, não era isso? Eram homens valentes, irmãos, não eram corajosos e não eram valentes. A coragem, a valentia que os irmãos de Jefité tinham, só era com Jefité. Eu citei até um exemplo que tem pessoas que só têm valentia para quem é de dentro de onde? De casa. Já observou? Que existem pessoas que é valente, ignorante, sem paciência, só com quem é dentro de casa, mas com os de fora é paciente, é calmo, é medroso, é covarde. Tem ou não tem isso? Até desconhece, em casa é um leão, e lá fora, irmãos, é um cordeiro mansinho. E assim eram os irmãos de Jefité. Pastor, mas a Bíblia não diz isso. Mas tudo indica. Olha o acontecimento que teve aqui, o versículo 4, mais uma vez. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. 5. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de quem? De Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em o quê? Em aperto?
Então, quando a tribulação veio, os filhos de Amon pelejaram contra os filhos de Israel, a primeira pessoa que eles pensaram em buscar socorro não foi Deus, não. Foi Jefité. Irmãos, essa situação foi permitida por quem? Por Deus, porque, olha, presta atenção, Jefité só saiu de lá porque os irmãos expulsaram. Então agora, para voltar, não seria Jefité por conta própria, mas sim os irmãos de Jefité terem que ir em busca do Jefité. E aí Deus vai lá e permite essa situação. Eu não estou te ensinando a ser orgulhoso nesta noite, mas só tenho algo a te dizer aqui, é de Deus. Você não tem que ficar se humilhando em busca de alguém. Ao invés de ficar se humilhando em busca de alguém, se humilhe em busca de quem? De Deus. E Deus vai criar uma situação. E se for dele, aquele ou aquela que te rejeitou vai te procurar. Mas não, olha, presta atenção, não se humilhe buscando alguém. Se humilhe buscando somente a quem? A Deus. A ministração aqui começou a mudar, porque ontem eu ministrei isso. E aqui já começou a mudar. Ministrei a palavra, mas não toquei nesse assunto. Que às vezes a pessoa ela se humilha buscando alguém. E não é assim, minha irmã, não é assim, meu irmão. Não te expulsou, não teve força para te rejeitar, também vai ter que ter força para te buscar. Nunca se esqueça disso. Não estou te ensinando a ser orgulhoso. Não é nada disso, irmão. Quem é de Deus tem que aprender a se valorizar. Diga amém. Você tem que aprender a se valorizar. Porque senão vai ficar nessa direto. Você é rejeitada e você mesmo vai e se humilha em busca, depois é rejeitado de novo e fica indo e o quê? E voltando. Isso não é de Deus. Porque o que é de Deus é firme. O que é de Deus permanece. O que é de Deus, venha chuva ou faça sol, fica ali. Não existe isso não, minha irmã, meu irmão. Cristão tem que se valorizar. Olha que Jefité saiu, mas saiu porque os irmãos disseram, não dá para você ficar mais aqui, porque não vai herdar com a gente. Ele saiu e ficou lá esperando Deus o quê? Agir. Fique no seu lugar esperando Deus agir por você. Você tem que ficar no seu lugar. Aguenta mais alguns dias aí, alguns meses. Não tente voltar a algo por conta própria. Você tem que deixar Deus agir e dar os sinais dele. Você não deve voltar a algo na sua vida, se for para voltar, nunca volte por conta própria para não sofrer novamente, quebrar a cara novamente, me perdoe, e ser rejeitado, desprezado novamente. Agora tem que ser Deus dirigindo os teus passos. Tem que ser o Espírito Santo comandando a sua vida. Tem que ser Deus decidindo por você. Ele foi. Se ele voltasse, irmãos, poderia ser até que os irmãos aceitassem ele. Mas depois iriam passar na cara e mandar ele o quê? Embora. Embora. Não adianta tentar juntar algo que Deus não mudou ainda, Deus não converteu, Deus não transformou. Não adianta tentar juntar, se aproximar novamente de algo que Deus ainda não fez a obra completa. Vai se repetir tudo. Olha que ele ficou lá na dele, no meio de homens levianos, em uma situação não tão boa humanamente falando, mas era de quem? Mas era de Deus, e não se corrompeu, não se revoltou. Você não vê revolta da parte de Jefité, pelo contrário, ficou lá na dele. Aí mais à frente chegou essa guerra, essa batalha, os irmãos só tinham valentia com ele, com Jefité, mas não tinha valentia com os que eram de fora, tinha covardia, eram medrosos, e era uma batalha muito grande. Aí o que fizeram? Olha, os filhos de Amon, que eram os amonitas, estão vindo contra nós a peleja. E agora? Quem é que poderá nos defender? E agora, o que é que vamos fazer? E só tem um quem pode nos livrar. Não falaram nem Deus, né? Lembraram de Jefité. E aí foram lá e disseram, olha, venha. Agora um detalhe, eles não disseram somente venha lutar por nós. Eles disseram assim, olha, além de pelejar, venha ser o nosso cabeça, ou seja, o nosso chefe, o nosso capitão. Irmãos, você está vendo o que é que Deus faz? Você já pensou uma pessoa dizer, olha, não dá para a gente continuar mais, e depois ir em busca e dizer, olha, vamos continuar, vamos voltar, e agora você vai ser o cabeça. Já pensou? Já pensou o que é isso? Ou então vamos voltar e eu reconheço que Deus é com você.
Eu reconheço que você é de Deus. Vamos juntar aqui. Eu reconheço que Deus está na sua vida. Já pensou, minha irmã, meu irmão? Foi o que aconteceu. Além de pedirem ajuda, ainda disseram: olha, você será o nosso cabeça. Você será o nosso chefe. Você será o nosso comandante, o nosso general. E aí o Jefité, irmãos, na hora também ele deu uma, também tinha a língua afiada, viu? Aí disse: mas espera aí, não foram vocês que me expulsaram, me repeliste? Não foram vocês que me tiraram de lá brigando por causa de herança? E agora, porque estão em aperto, porque estão passando por um aperto, vem aqui me procurar? Irmãos, isso acontece direto. É, não é? Tem gente que quando está no aperto já pensa logo em você. Sabe o seu telefone, vai em busca de você. Quando tem uma necessidade te procura. Jefité foi a mesma coisa. Jefité foi a mesma coisa. Diz: olha, agora que vocês estão nesse aperto, vocês vêm me procurar. E eles confessaram: justamente por causa disso estamos aqui. E te queremos como cabeça. Ou seja, Jefité, nós não estamos aqui porque nós queremos. Nós estamos aqui por uma necessidade. Nós não estamos aqui por querer, mas sim por necessidade. Nós não estamos aqui porque queremos, mas sim porque precisamos de você. Estamos aqui porque precisamos de você. Meus irmãos, você não tem ideia do que Deus vai fazer para te exaltar. Você nem imagina a situação que Deus vai criar. E muitos vão até confessar isso. Não é porque eu quero, mas porque eu reconheço que Deus está na sua vida. Não é porque eu quero, mas porque eu reconheço que naquilo você foi certo e fui eu que errei. Eu estou aqui não porque eu quero, mas porque Deus mandou. Oh, glória a Deus. E foi o que aconteceu ali. Eles confessaram, não foi querer nosso, Jefité. Mas é porque realmente estamos em aperto e nós só temos você para nos livrar. Aleluia. Já imaginou se Jefité, naquele momento da primeira situação lá, fizesse algo errado, entrasse em uma briga corporal, contendesse, Deus não seria com ele. Porque quando o homem age por conta própria, Deus não faz o que tem de fazer por ele. E tem coisa, como ministrei aqui na quarta, tem situações que Deus só está esperando você se calar para falar no teu lugar. Tem situações que Deus está esperando você se acalmar, entregar nas mãos dele, para ele agir e tudo ser mudado. Ah, mas já estou fazendo isso, pastor, já me acalmei, estou esperando em Deus. Eu te digo uma coisa, ele virá para te salvar, para te exaltar e para te ajudar. É só confiar no Senhor. Salvar, exaltar e ajudar. Trazer livramento e solução para tudo. Diga aleluia. Aí o Jefité, quando viu aquilo, eu vou lá ajudar. Ajudar quem me humilhou, quem me desprezou, quem falou que minha mãe era aquilo. Eu vou lá socorrer, livrar a vida deles. Olha, eu vou voltar para o lugar de onde me expulsaram. Irmãos, Jefité saiu humilhado, mas voltou honrado por Deus. Aleluia. Você está vendo aí que o retorno tem que ser de Deus e não do homem? O retorno tem que ser de Deus. Aí repito, não retorne algo por conta própria. Você tem que deixar Deus dar o retorno. Foi isso que aconteceu aqui. Ele voltou honrado, exaltado. A Bíblia diz no versículo 23, olha o que diz aqui. E assim o Senhor Deus, versículo 23 do mesmo capítulo, tá? E assim o Senhor Deus de Israel, me perdoe, desapossou os amorreus de diante do povo de... Não é isso? E os possuirias tu... Espera aí, irmãos. É o 32. E assim Jefité passou aos filhos de Amon, que eram os amonitas, né? E assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor os deu na sua o quê? Diga graças a Deus. E aí a Bíblia diz assim, a parte A do 33, e os feriu com grande o quê? Mortandade. Irmãos, quem luta com o coração limpo, Deus sempre dá a vitória.
O problema não era de Jefité, era dos irmãos de Jefité. E ele foi lá, lutou, ele considerou. Ele foi lá e fez o que tinha de ser feito, e Deus honrou a fé, a coragem, a ousadia e a força que aquele homem tinha. E agora o rejeitado, desprezado, humilhado, o homem que foi machucado, ofendido, agora ele estava como rei, como general, como capitão, me perdoe. Ele estava como cabeça, não foi como rei, estava como capitão, como cabeça daquele povo. Irmãos, quem imaginaria isso? Ninguém. Ninguém imaginaria isso. Nós não conseguimos perceber tudo que Deus tem para fazer, tudo que Deus tem para nós. E as bênçãos que você espera, os livramentos, a cura, a libertação, a resposta, não chega nem a 10% do que Deus projetou para a sua vida, porque é coisa grande para você. Agora o que nós temos que fazer é o que Jefité fez. Tomar cuidado. Se for necessário, se afaste, para evitar algo pior. A Bíblia diz, irmãos, que a confusão, a discussão é como um muro prestes a cair. Se você percebeu que começou, o provérbio diz isso, pare logo. Não alimente, interrompa. Mas eu sou dessas, pastor, desses também, que quando começa a falar, não para mais. Meu irmão, minha irmã, quem não se domina não é sábio. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala a respeito disso. Quem não se domina não é sábio. Quem não se domina não tem sabedoria da parte de Deus e sempre está em aperto. Porque sempre vai estar entrando, minha irmã, meu irmão, em coisas que não é para entrar. Confusões. E tem coisas que só em a pessoa se controlar dá para ela evitar. Dá para evitar. Ah, pastor, mas eu tenho que continuar para resolver. Você acha que é você quem vai resolver tudo? Por isso que às vezes algumas coisas vão por água abaixo e não dão certo. Porque infelizmente você quer resolver tudo, até o que não é para você resolver, você quer resolver. E tem coisas que nós não resolvemos e nem devemos colocar a nossa mão. Tem que deixar Deus agir e operar um grande livramento. Tem que deixar Deus tocar no coração, quebrar aquele coração de pedra, mudar aquela mente. Ah, pastor, mas aquela mente, aquele coração, ninguém muda. Realmente, ninguém da terra. Mas o Senhor dos céus pode mudar aquele coração e aquela mente. Ele pode transformar aquela pessoa, pode libertar aquela pessoa. Sabe por que os seus conselhos e as suas palavras não mudaram aquela pessoa? Porque não é você quem vai mudar, é Deus quem vai mudar a vida dela. Nunca se esqueça disso. Ah, mas conversei, chamei a atenção, exortei, falei com amor, falei com raiva, falei com carinho, falei brigando, falei discutindo, falei manso e não mudou nada. Pois é. Se fosse justamente para você fazer isso, um resultado bom teria saído de lá. Mas não saiu porque aquilo é coisa de Deus. Para ser resolvido por Deus e não por nós. Ah, e o que é que eu vou fazer? Orar, buscar, se entregar e se humilhar para quem? Para Deus. E esperar que a resposta vai vir. Porque Deus é fiel. Diga aleluia. Não foi fácil ele se retirar dali. Ainda mais falando da mãe de uma pessoa. Não foi fácil. Mas ele foi forte. Ele foi forte. Já pensou um homem valente, corajoso, ver uma afronta dessa e ter que se retirar, vendo uma pessoa da família sendo escarnecida e se controlar, ter que se retirar dali? Irmãos, pode ser que você esteja passando por esse teste também. Uma situação que veio até você, você tem que se controlar e além de se controlar, você tem que se retirar. Como até mesmo se estivesse se escondendo daquilo, mas na verdade não está se escondendo. Você está acreditando que Deus vai resolver tudo por você. Então vamos fazer como Jefité. E outra, eles falaram a respeito da mãe de Jefité. Às vezes Satanás, ele tenta mexer na sua ferida. Usa até a boca de alguém para falar algo que sabe que vai mexer lá na sua ferida. Aquilo ali vai te machucar muito. Aquilo ali vai te colocar para baixo, vai te fazer chorar. Vai tirar até o teu sono, vai trazer uma angústia profunda ao teu coração. Irmãos, o diabo sabe onde é o nosso ponto fraco.
E aí nós temos que tomar cuidado com isso. Porque já viu muitos dizerem assim, ó, mexeu no meu ponto fraco e já era, não é isso? Mas eu te pergunto, qual é o inimigo que vai lutar contra você justamente no seu ponto forte? Nenhum. Porque muitos se justificam assim, mas porque mexeu no meu ponto fraco eu fiz isso, eu agi assim, falei assim, tomei essa decisão. Mas não existe inimigo que venha contra você justamente no seu ponto forte, ele vai procurar o seu ponto fraco. Se eu sei que falar disso vai mexer ao ponto fraco, eu vou falar disso contra. Se eu sei que falar daquela pessoa vai mexer no ponto fraco, vou falar daquela pessoa. Se eu sei que criando essa situação vai mexer no ponto fraco, eu vou criar essa situação. E aí nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter sabedoria. Porque muitos dizem, mas porque já sabem onde é a minha fraqueza. Pois é, eles já sabem onde é a sua fraqueza e você também. E o que é que nós vamos fazer? Vigiar. Porque aquilo que te feria antes, agora não é mais para estar te ferindo. Palavras que te atingiam antes, atitudes que você via antes que te atingia, agora não é para estar atingindo mais você. Irmãos, agora o nosso coração está protegido pelo Espírito Santo. Tem que ser diferente agora. As mesmas palavras continuam te atingindo, as mesmas atitudes, a mesma cena continua colocando você para baixo. Não, minha irmã, meu irmão, seja forte agora em nome de Jesus. Porque você vai evitar ver, você vai evitar ouvir, você vai evitar ficar sabendo. Mas pode ser que você ouça, você veja e você tenha conhecimento. E aí vai fazer o quê? Chorar de novo, se desesperar? Não, agora eu sou de Deus. Agora eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso suportar, eu posso resistir, eu posso me manter de pé, firme, forte, inabalável. Aquelas palavras, aquela situação não me atingirá mais. Antes eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora, não tinha o poder, a unção que eu tenho agora é tudo diferente. E aí ficar firme. Porque Deus vai criar a situação. Deus vai criar a situação, mas não queira voltar com ninguém se Deus não mandou. Não queira voltar com ninguém se Deus não mandou. Aí a vontade, pastor, que está no meu coração. Não é a nossa vontade, é a vontade de quem? O apóstolo diz, não vivo eu mais. Né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não sou eu quem resolvo, não sou eu quem decido. É Deus quem está no comando da minha vida. Posso até ter vontade de falar isso, de fazer isso, de ir para tal lugar. Mas se Deus não quer, se não é a vontade de Deus, eu vou esperar por Ele. Eu vou ficar aqui. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e o quê? E agradável. Só um louco para não querer a vontade de quem? De Deus. Se eu sei que é bom, perfeito e agradável, irmãos, eu vou esperar. Serão coisas boas acontecendo no nome de Jesus. Confia no Senhor, diga glória a Deus. Não sei com quem Deus falou aqui, mas Deus falou com muita gente aqui hoje. Cuidado. Para ir tem que ser de Deus, para voltar tem que ser de Deus também. Tudo tem que ser de Deus, até acordo que você faz e um desacordo que você faz também. Deus tem que estar aprovando aquilo ali. Não deve ser você, porque eu acho que tem que ser hoje, tem que ser agora, porque para mim é assim e acabou. Não é você quem se governa, é o Espírito Santo que te governa. Glória a Deus.